Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto, o nosso Café Terapêutico. São conversas sobre saúde mental que vamos começar a ter aqui no nosso canal do YouTube e também vamos ter alguns materiais lá no Instagram. As redes estão aqui para que vocês possam acompanhar. E estreando hoje, para dar início a esse projeto tão legal, eu convidei duas pessoas incríveis para conversar aqui com a gente. Jamile Façanha, psicóloga, e Cláudio Patrício, nosso médico especialista em psiquiatria, que vão conversar um pouquinho hoje, iniciar esse papo sobre saúde mental. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Então, eu assisti o Divertidamente esta semana, filme que está, todo mundo bombando e conversando. E sabe o que é interessante? É que as pessoas que não são da nossa área da saúde mental, elas assistem o Divertidamente, elas saem assim, extasiadas. Meu Deus, olha só, é mesmo, aquela emoção funciona exatamente assim na minha cabeça, assim, como se eles tivessem descoberto a pólvora, né? É uma sensação de descoberta incrível. E eu fiquei pensando sobre o tema que a gente ia trabalhar hoje, que é essa saúde mental versus informação versus relacionamento, que hoje a gente tem um movimento interessante, que é o acesso das pessoas a essa informação. Então, a população, em grande massa, vai até o cinema, um Divertidamente da vida, e sai de lá, opa, então isso que eu sinto é ansiedade, opa, isso aqui é tédio, opa, raiva, mas a raiva não é vilã? Não é, ela faz parte do nosso equilíbrio e tal, joia. As pessoas vão para a rede social e aí lá tem, ansiedade é isso, depressão é aquilo, sintomas de não sei o quê, toque, bipolar, não sei mais, mãe narcisista é não sei o que lá, relacionamento tóxico é não sei mais o que, mãe agressiva, pai agressivo. E ao mesmo tempo que isso é bacana, porque coloca as pessoas em contato com esse tema e elas começam a se perceber e a nomear, poxa, é mesmo, eu sinto isso. Menino, não é que eu sinto isso aí? Eu pensei que era só eu que sentia, mas nem é, rapaz. Tem até nome, né? Tem até nome, sobrenome, né? Pai, mãe do transtorno e tal, que massa. E percebo que acontece as mesmas coisas com as medicações, tem até música, né? Frontal, Rivotril, frontal, né? Então assim, o meu Rivotril, o meu não sei o quê, o meu vem você, o meu... Sertralinazinha. Minha sertralinazinha, tô tomando socialmente, né, assim. Mas aquela informação chega para a população extremamente crua. Eles não têm, a gente não sabe qual é o repertório emocional que essa pessoa que está acessando aquilo, ela tem para processar, para refletir, para pensar o que é que eu vou fazer com isso. Aí a criatura vai lá, lê lá um blog, uma página no Instagram que fala sobre relacionamento abusivo, né? Chega lá no consultório da Jamile, no consultório do Cláudio, o negócio é o seguinte, meu marido é abusivo, meu relacionamento é tóxico, meu chefe é tóxico, eu quero pedir demissão e me separar. E que é uma solução simples, imediata. E não é assim que funcionam nem as doenças físicas, nem as doenças mentais, né? O interessante do que você falou é a massificação da informação, ela é importante. Ela é importante porque aquele estigma que a gente tem, que é um estigma de várias centenas de anos, né? Que antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas a gente vê muito em filme, né? O que é que a gente vê em filme? Como era que se tratavam os adoecidos mentalmente, tipo esquizofrenia, na Idade Média? Aquele cara, ele estava possuído, ele tinha que ser extirpado da sociedade. Sim. E isso, com a informação, a gente combate. Mas a gente tem que ter informação de qualidade para desmistificar e desestigmatizar a saúde mental. Porque isso é importante, a gente está aqui para isso. Sim. A informação de qualidade faz com que a pessoa perceba, ou pelo menos tenha aquele start para dizer, poxa, eu penso desse jeito, eu sou desse jeito, eu estou desse jeito. Será que eu preciso de ajuda? Está repercutindo em mim de que maneira? A partir dessa decisão de, está repercutindo, eu estou começando a perder meu sono, eu estou começando a não ficar mais satisfeito com os meus aspectos da vida, estou chorando de forma muito simples. Aí você começa a pensar que pode ser ajudado. Então, eu acho que esse movimento da saúde mental é importantíssimo para a gente ampliar essa visão. Agora, a gente tem que ter cuidado com as informações de qualidade. Não é um aspecto, acho que é muito simples a gente entender que a gente tem o bom, o mal dentro da gente. A gente tem essas diversas emoções do Divertidamente dentro da gente e a gente precisa entender que isso é normal, faz parte.
Aquilo não define o que você... eu tive uma... Inclusive, o sofrimento é normal. Não Inclusive. precisa diagnóstico para Sim. sofrimento. Isso. Não necessariamente. Porque eu vejo, Isso. dentro do que vocês estão falando, muita gente que às vezes fica frustrado de procurar ajuda e não tem um diagnóstico. Ouvir que aquele sofrimento é normal, às vezes é frustrante, porque tem nome pra tanta coisa. Por que o meu não tem um nomezinho, né? Pra um remedinho? Nomezinho, uma coisinha remedinho, uma rápida, besteirinha, né? Coisa E a rápida. rede social normalmente é feliz. Fora poucos corajosos que podem desmistificar e dizer, não, eu estou vivendo um momento triste, um momento difícil, que às vezes não é muito bem aceito, né? Quando você vai ver nos comentários, aparece um sem número de haters, mas normalmente você vai colocar o seu melhor, o melhor da sua vida. E a vida não é isso, né? Esses altos e baixos, eles fazem parte da gente entender que a gente é normal, que a gente é falível, que a gente está num movimento constante de melhora, para que a gente realmente, no final da vida, possa chegar e dizer, eu tive mais momentos felizes. O balanço foi positivo. É sobre esse balanço, né? E bem como, assim, nem nesse recorte de felicidade ele é absoluto, nem o recorte do sofrimento é absoluto. Isso. Porque eu acho que deve chegar muito na prática de vocês, que tem esse foco, né? Eu achei super interessante esse termo saúde relacional, né? Depois eu quero que vocês falem mais sobre isso. O ruim, ele também não é absoluto. Então a pessoa pega um recorte ali. Que existem muitas postagens nesse formato, né? Fulaninho não lhe agrediu, mas reclamou da sua roupa. Meu marido reclama da minha roupa. Abusivo, machista, narcisista, vou terminar. Calma, peraí, ainda só um pouquinho. Vamos entender. Né? Assim, deixa eu entender o todo, vamos entender o todo dessa relação, vamos entender o todo desse casamento, vamos entender você, vamos entender o outro, vamos entender... Aí depois a gente conclui, que pode até ser que a gente conclua isso. Legal, pode até ser que a gente conclua isso. Mas pode não ser, né? Assim, e nem a gente pode tomar o todo pela parte, né? Por causa de um recorte que você viu no Instagram, você concluir tudo isso, né? E todo mundo está em desenvolvimento, todo mundo vai ter suas arestas e características que não vão combinar, vou dizer assim, dentro de um relacionamento qualquer, inclusive o relacionamento comigo, porque às vezes eu tô nesses processos de rejeição comigo, né? Ainda mais com um colega, com um relacionamento, com o trabalho, enfim, isso vai acontecer, porque o desenvolvimento é eterno, tanto que eu até... Deixa eu fazer um parênteses. Não é que ele vai acontecer, ele precisa acontecer. Pra gente melhorar, precisa que aconteça isso. Tanto que eu costumo dizer que eu não concordo com o conceito de alta da terapia, porque não existe um fim desse processo, né? Justo. Pode ter algum momento ali que você sente que é necessário pausar, uma pausa até terapêutica também, mas não é um conceito de alta como a gente tem na medicina, né? E eu até, voltando para o começo da conversa, eu acho muito interessante, assim, eu percebo que essa questão da divisão de saúde mental para saúde física, né? Que essa dualidade que a gente discute tanto hoje em dia, durante muito tempo, a gente, inclusive, desde a escola, vem entendendo como é o nosso funcionamento biológico, né? Lá desde das aulas de reprodução, até todos os conceitos de desenvolvimento e tal, físico, motor, cognitivo, muitas dessas coisas a gente tem informações há muito tempo. Então a gente começar a falar também sobre como é esse desenvolvimento da nossa questão emocional, mental, relacional, é muito recente. Então a minha sensação com essa história do Divertidamente é muito isso, assim, é muito novo. Tem um filme ali que literalmente está desenhando como é o nosso funcionamento para muita gente que nunca teve acesso a essa informação. E aí a gente que é da área olha e diz assim, bonitinho, né? Mas tem uma galera Foi que a tá minha sensação quando eu assisti o filme, eu fiquei olhando. Legal. Mas tem um monte de gente ali que tá no leigo. Eureka. Não, e outra coisa. É um filme que é para criança e adultos. Sim. E para criança, que é a que vem, por exemplo, a Jamile tocou na nossa educação em saúde, que é falha, mas a gente tem uma educação em saúde muito relacionada à biologia dos livros. Sim. Mas a nossa educação em saúde, eu vou falar de saúde sanitária, eu vou falar de saúde mental, ela é baixa. Né? A gente não tem aula de... Hoje até tem alguns colégios, saúde relacional, emocional, gestão das Trabalha emoções. um pouco as emoções. Na minha época... Na nossa geração. Na nossa geração não. Eu não quis dizer a idade de vocês, mas na nossa geração não tinha. Mas assim, geração anos 80. É importantíssimo que as crianças já tenham essa informação desde novo. Eu ontem estava conversando com alguns amigos sobre saúde relacional e é interessante que assim, o que é que a gente faz quando eu tenho 2 filhos, né?
Mas aí um filho tinha 2 anos de idade, eu digo, fale com a tia Pamela. Aí o menino diz, não quero falar. Dê um abraço na tia Pamela. Não, eu não quero. Aí o que é que o pai faz? Obriga. Vá dar um abraço, ou seja, eu estou dizendo para o meu filho... não respeite seus sentimentos, não respeito o seu espaço, o seu desejo, sentimento. Então, a construção das relações ela é tão complexa que ela vem desde essa época. E aí a gente precisa entender isso e fazer com que, claro, todo mundo tem os seus direitos, os seus deveres, claro, você não vai ser mal educado, não quero ensinar isso. Sim. Mas as pessoas precisam entender que existe dentro desse rol de diagnósticos, hora que a pessoa está pensando nela, precisa daquele espaço. Às vezes não sabe, quando a gente fala sobre essas relações mais abusivas, eu não estou querendo defender, não é sobre isso, mas será que aquela pessoa foi respeitado o espaço dela e aí quando eu fui interpelar, esse espaço foi invadido e essa pessoa não sabia como se proteger e aí ela teve que tomar uma atitude mais drástica? Isso vale para o homem, isso vale para a mulher. Sim. Será que eu estou reforçando aquele comportamento? Eu tenho uma codependência, né, que é um conceito psicológico daquela relação em determinado aspecto? Sim. Isso a gente precisa entender e a gente precisa falar. Dentro do mundo do trabalho, eu sou médico do trabalho também, mas dentro do mundo do trabalho, eu consigo perceber muito que essa comunicação e essa gestão das emoções atrapalha muito no rendimento. Atrapalha no seu rendimento pessoal, atrapalha no seu rendimento de amizade, atrapalha no seu rendimento dentro do trabalho. E eu acho que esse começo, e aí já dou parabéns de forma antecipada ao projeto, é muito legal que a gente tenha informações qualificadas para desmistificar tudo isso para pessoas e traduzidas. Que sejam acessíveis, porque eu acho que essa é a grande questão de antigamente. É fácil. Literalmente desenha, né? Desenhado e colorido. Desenha, né? E tem que ser fácil. Foi desenhado. Tem que ser fácil. E nesse universo do trabalho, sabe uma coisa que eu vejo muito, que talvez chegue muito para vocês, tanto na relação com o trabalho, na relação com a família, na relação do casal, que os recortes que as pessoas têm acesso, que não são tão bem manuseados como um Divertidamente da Vida, né? Que foram anos, uma equipe de psicólogos pensando e estudando para montar aquilo ali, né? Eu tava lendo um pouco sobre a história do filme, é encantador. Mas na rede social são recortes muito estáticos. E normalmente as soluções são muito bruscas, né? É assim, mude de emprego, mude de casamento, saia de casa. E a receitinha de bolo que querem dar para a saúde mental. Três ingredientes ali, você já é a felicidade plena. E aí a pessoa não tem nem a chance de realmente, assim, li na internet que essas características aqui significam que meu chefe é abusivo, joia. Mas vamos entender. Você é uma pessoa que respeita seus limites? Ou será que também, se você mudar para 10 empresas, em 10 empresas você vai sofrer no teu relacionamento profissional? Porque de repente é difícil para você colocar limites, difícil para você dizer não. E existe algo em você que também precisa ser fortalecido, construído e desenvolvido para que você consiga impor limites e não entrar numa nova relação. Só sair do emprego vai resolver, ou do casamento, ou do não sei o quê, né? E é legal nisso que você falou, porque é o seguinte, eu cheguei à conclusão que o meu chefe mas os últimos 3 ou 4 chefes são. Que comportamento eu estou tendo? Não que eu esteja errado e vou me culpar, não é sobre culpa. Mas que comportamento eu poderia mudar para que eu não entrasse em contato com essas pessoas nesses empregos no que está me incomodando? Será que é porque eu estou sendo permissivo demais? Será que na hora de dizer não, eu não estou sabendo dizer não e aí essa relação ela começa a ficar conturbada? Sim. Até esse fortalecimento pessoal, emocional, é importante para que você não caia nesses locais de forma repetida. Aí é onde eu acho que entra o conceito da saúde relacional. Massa. Puxar esse mote. Porque eu acho também que durante muito tempo a própria psiquiatria e a psicologia deram um olhar individual. Eu vou olhar para o indivíduo. E aí é você, o que você está trazendo, aquele recorte também, né? Recorte de percepção sua. Quando a gente vai falar no âmbito relacional, a gente está olhando para essa cadeia toda, né? A gente vai olhar o indivíduo em relação com tudo isso que permeia a vida dele, com todas as influências que chegam, e como que estão se desenhando essas relações. Então, assim, eu tenho uma queixa, por exemplo, no trabalho, e aí eu tô falando ali do meu relacionamento com o chefe, dentro do setting, como é que estão os outros relacionamentos? Como é que está o relacionamento com o marido, com a esposa, com os pais, com filhos, com amigos? Como é que é esse ser enquanto um indivíduo relacional? Quando você olha nesse big picture, aí você diz, não é só o chefe que a gente está precisando olhar. Quando você dá um zoom out, sim. você vê o que o chefe, o marido e a mãe têm em comum? A pessoa.
O que todos esses elementos abusivos têm em comum? Então, muitas vezes, quando eu atendo... É um quebra-cabeça. Quando eu atendo famílias e casais, muitas vezes o que eu digo é isso. A gente precisa entender que o adoecimento está nesse sistema todo aqui relacional. Não é que fulano é o paciente identificado, né? Para usar o termo técnico. Sim. Fulano é o paciente identificado, fulano é o tóxico, ciclano é que está com problema. Vamos olhar tudo. Quando a gente olha o todo, a gente começa a identificar padrões de comunicação extremamente adoecidos, os segredos, os não ditos, que estão influenciando as relações. Então, quem assume esses papéis de bode expiatório, os né? papéis muitas vezes estão trocados. E quem aceita o papel, quem não reclama do papel que foi. E pesa, né? Os papéis trocados vão pesando também. As pessoas vão ficando nos lugares desconfortáveis ali dentro daquele sistema. Então, eu acho que a saúde relacional é esse big picture. Agora eu dou um zoom out e olho para esse tudo. Deixa eu polemizar que ainda... Eu vou polemizar de forma simples, mas é só pra gente entender. Quando a gente faz esse zoom out, que a gente pensa nessas relações, que não é sobre a saúde individual, quando a gente pensa na saúde física, a gente ainda não consegue pensar nesse coletivo. Uhum. A gente ainda não tem estratégias de saúde populacional, eu vou chamar assim, que sejam completamente eficazes para determinadas doenças físicas que são mais fáceis de entender e porque eu tenho um exame. Sim. Vai demorar para a saúde mental chegar nesse nível. Sim. É um pontapé que a gente está dando aqui, está dando lá na Cultive, que é o nome que a gente procurou, Cultive, de cultivo mesmo, para a gente cultivar essas relações da melhor forma possível. Mas é interessante, porque a saúde mental, apesar de ser descrita, o adoecimento mental ele é descrito há vários anos, há várias centenas de anos, mas eu acho que essa... É uma descrição clínica que não tem exame para isso, né? E além de não ter exame, a gente ainda não está inserido na sociedade. Uhum. Porque por muitos anos, essas pessoas elas ficaram aquém da sociedade. À margem da sociedade. E o futuro é um futuro quando a gente pensa... Né? Isso, o certo era distanciar. E quando a gente pensa... aí é a parte da polêmica. Quando a gente pensa nisso, essas pessoas elas devem e terão que ser inseridas na sociedade. Sim. Inserir hoje um ansioso é simples, porque a ansiedade hoje ela é vista ela é vista hoje como uma normalidade. Sim. Tudo bem, tem até um humorista, né? Eu acho que é o Afonso Padilha, que ele diz que ele está ali por volta de 40 anos e ele chega e diz, não, meu papo com os meus amigos qual é o remédio que tu toma para dormir? Eu tomo Rivotril. E você? Eu tomo Rivotril e bato a cabeça na parede. Isso tá normal. Então, se tá normal, tá ok, porque... É o termo que eu escuto hoje, tô tomando Rivotril socialmente. Socialmente, é tipo isso. Agora, socialmente estamos tomando Rivotril. Quando a gente fala do TDAH, quando a gente fala do autista, quando a gente fala dos outros diagnósticos que são um pouquinho mais complicados de se dar e mais difíceis, essas pessoas elas precisam se inserir na sociedade. A sociedade deve isso à saúde pública. Então, quais são as políticas que a gente tem? A política de inclusão é o quê? É só dizer que eles têm direitos, a escola aceitar a criança. O mundo do trabalho ele vai precisar se adaptar. O mundo relacional ele vai precisar se adaptar. O pai e a mãe não vão abandonar a família, os irmãos e os vizinhos. Como é que a gente aceita isso? Sim. E isso a gente precisa discutir. Porque inclusão não é sobre lei. Não a lei é no mínimo um pontapé inicial. Inclusão é sobre como a sociedade vai se comportar para chegar a inserir aquela pessoa num convívio que para ela seja um convívio satisfatório, saudável. E eu vou além. Eu acho que se a gente olha, polemizando também, eu acho que se a gente olha para a saúde mental de forma mais séria mesmo e global, a gente vai entender como muitas coisas de âmbito cultural e social precisam mudar, porque são adoecedores. E cultura demora pra gente mudar. Mas é uma tomada de consciência. É que nem a história da ecologia. A gente começa a falar ecologia já há tanto tempo e ainda vê tanta coisa acontecendo errada, né? Mas essa consciência precisa vir, que tem muitas coisas que são adoecedoras de forma E eu mais acho ampla, que a gente está num momento muito propício, assim, se você olhar, por exemplo, os últimos escritos da ONU sobre saúde mental, os últimos escritos da OMS, os últimos escritos, inclusive, de política pública, né, por exemplo, se a gente pegar os governos mais frequentes, as últimas 2 eleições, digamos, né, federais, municipais, alta saúde mental é obrigatória. Alta saúde mental, e sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Você lendo, eu chego a brilhar os olhos, porque uma das pautas ali, tanto da política pública como da OMS, se uniram num discurso que
em palavras fáceis para todo mundo entender. Esquece o indivíduo. Isso. Saúde mental tem que estar na escola, tem que estar no bairro, tem que estar na comunidade, tem que estar no espaço de lazer, tem que estar no clube, tem que estar na empresa, tem que estar na família. Esquece o indivíduo. E tem que estar na senilidade também. Exatamente. Quando a gente fizer no futuro um recorte de uma cultura de favorecimento à saúde mental, a gente está pensando desde capacitação, orientação e cuidado com os pais antes de ter o filho, para que eles saibam o que fazer, ou entendam minimamente. Não existe uma receita de bolo, mas para que eles entendam minimamente o que fazer. A criança, aí depois o adolescente. É uma fase difícil, é difícil, acontece, vai acontecer com todo mundo, ele está encontrando os limites dele, faz parte, não adianta você quebrar a cabeça com isso. Nós fomos adolescentes, por mais que alguém, um ou outro, possa ter sido um adolescente tranquilo, mas é uma fase psicológica, é uma fase social que faz parte. Quando você entra no mundo do trabalho, você vai ter que... E aí, esse cuidado, ele precisa ter esse contínuo. Terminar a vida inteira. É o que você falou legal, tem uma lei, eu não sei se vocês conhecem, mas como eu estou trabalhando muito com isso e também dentro das empresas, uma deputada eu não vou falar o partido, porque até eu não lembro, mas uma deputada federal de Recife, ela fez um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado, sobre empresas com certificado para promoção de saúde mental. Eu vi. Deputada Maria Arraes. Isso é tão legal, porque... Isso é legal por quê? Porque o governo está dizendo assim, eu vou te reconhecer que se você tiver boas práticas. E ela já deu mais ou menos o caminho das pedras. Você só precisa chegar dentro da sua empresa e aplicar. E aí eu já estou, quando a gente fez esse recorte, eu já estou pegando um recorte que eu já tenho ajuda. Aí o que é que a gente precisa? Das escolas, dos pais. É legal que eu vi uma vez que públicos, clubes. Um dos textos, eu acho que a Jamile leu, falou lá da clínica, né? Agora, lá nesse nosso começo, ela falou sobre, acho que tem um textinho sobre, não sei se eu tô pronta para casar, né? Alguma coisa, tô namorando, tô noiva, e agora é isso. Vai conversar, vai ter esse momento para ela se entender dentro dessa relação, dentro da individualidade da coletividade. Nesse momento, ela vai casar, e se ela continuar nesse caminho, ela vai entender, ou vai ter possibilidade de entender o que é ter um filho. O que é que ela deve ou não deve fazer. Decidir conscientemente não ter. Decidir conscientemente não ter. E ficar tranquila, porque muitas mulheres sofrem o peso social, e quando a gente fala de cultura, a gente fala isso, não, eu casei, eu tenho que ter filho. Hoje está menos, né? Eu tenho até parentes e amigos próximos da faculdade que casaram, são muito bem casados, se divertem mais. Decidiram não ter. A gente sabe que ter filho é uma renúncia e está tudo bem se você não quiser renunciar a uma parte da sua vida. Para isso, existem sempre prós e contras de todas as relações que você tem. Não tem ninguém que se relacione com vocês que seja perfeito, porque você também não é. Então não tem como a gente achar que não vão haver os acidentes, não vai haver os acidentes. E como diz um livro que a gente está estudando lá no grupo de estudo, ele fala o nome do livro, que esse livro é muito legal, da criança interior, né? Acolhendo sua criança interior. A Camila, que é o nosso ponto em comum, não sei que não está na hora da gente falar da cultura, mas eu acho legal. Pode falar. Camila é minha mulher e é amiga de cursinho da Jamile. Foi aí que a gente começou a trilhar esse caminho de amizade. Eram 4 amigas e tal, tem até uma história curiosa que a gente eu e a Camila fomos os primeiros desse... Não, acho que foi a Marina e o Vinícius que casaram, e depois casou eu e a Camila, e a gente foi para a Lua de Mel numa viagem, e essas 4 amigas foram. Então, teve uma parte que foi coletiva, mas deixa sem... eu explicar. Mas sem... relacional. Uma foi embora para os Estados Unidos, que foi essa que falou a Marina. Depois outra foi embora para o Canadá. E aí, quando eles casaram, só tinha a Camila e eu aqui e as outras lá. Então, e a gente foi para perto, né? E a gente foi todo mundo para Nova York. Então, assim, era uma oportunidade que tinha também de todo mundo se reunir, que fazia tempo que não se via, né? Não conseguiram vir pro casamento deles e tal, então foi uma coisa de Sex in the City, né? E aí é legal, isso é legal porque criou essa pessoalidade da relação. E eu abri esse parênteses só para explicar a Camila, que é psicóloga também, que é minha esposa, e a Jamile estão num grupo de estudos, e estão lendo esse livro, e de vez em quando a Camila lê uma parte desse livro lá, diz, ó, o preto, ela me chama de preto, né? Ó, preto, que interessante esse parágrafo, essa coisa, eu acho legal, porque tem até a ver com a imagem do Divertidamente, né? Super. Porque como é da criança interior, tem a criança sombra e a criança sol. E a criança sol.
Isso é muito É uma psicóloga interessante. alemã, depois eu passo o nome direitinho. É bem interessante. Depois ele vai colocar aqui embaixo o nome do livro. Né? Ótimo. E aí tem uma frase que ela diz que se a gente achar que eu só posso amar quem é perfeito, ou seja, se eu não conseguir olhar para os defeitos daquela pessoa que tá comigo, isso não é amor. Isso. E eu acho, assim, profunda e simples, né? Você entende tudo com isso. Então, se eu só puder amar o perfeito, isso não é amor. Nem o amor próprio se sustenta. Não. Sim. Porque, né, E assim... se você vai amar só o perfeito, será que você vai ser esse primeiro isso. perfeito do mundo, o né? amor próprio vai se sustentar, Então, né? E aí, quando a gente começou a juntar as peças para esse tema, eu acho que esse conceito, assim, de saúde relacional, né, assim, acho que combina muito bem com esse olhar amplo de saúde mental, né? Sim. De você tirar do sujeito o diagnóstico, o nome, a doença, a questão e até o estigma, nananana, entender que ali é uma construção ampla. Sim. Ele é um sujeito que faz parte de um núcleo, que faz parte da sociedade, que faz parte de uma cultura, que faz parte... Né, assim, que quando a gente olha para o todo, eu acho que tanto a gente amplifica as possibilidades de atuação e de construção de saúde para esse sujeito, como a gente dá um pouco mais de leveza e naturalidade, Sim, entendendo claro. que, assim, que é isso. Mas é isso que eu ia dizer também sobre, desculpa, Cláudia, sobre essa história da informação, né? Acho que a gente tem que estar batalhando mesmo para produzir informação de qualidade, é por isso que a gente está aqui, Sim. né? Para a informação ser mais ampla. Mas por mais que gere todas essas questões que a gente já trabalhou, da informação rasa aparecendo, essas ansiedades que isso gera, ao mesmo tempo, tem um lado positivo da informação que está chegando, está amplificando. Sim, então, claro. assim, na minha prática clínica, eu tenho observado um movimento nos últimos anos que tem sido um movimento muito mais preventivo, né, que antes não acontecia. Então, assim, o discurso, quando comecei a atender casais, o discurso era bem assim: você é nossa última tentativa, porque se a terapia não funcionar, a gente acaba, né? Então, o discurso para chegar na terapia era esse: a gente já tentou tudo, a terapia é o último recurso, né? Hoje, eu já tenho atendido muitos casos, como ele exemplificou, namorados, a gente já está namorando há algum tempo, Massa. tem alguns pontos que a gente não está conseguindo aparar essas arestas, a gente veio trabalhar essas arestas antes de dar um novo passo. Isso. Ou Legal. nós casamos, somos um jovem casal sem filhos, a gente está planejando ter filhos e a gente percebe que algumas arestas precisam ser aparadas antes disso, para que isso não gere grandes repercussões no futuro, inclusive atrapalhando a criação desse futuro filho, né? Então, são dinâmicas completamente diferentes, né? As famílias, né? Tô aqui, um filho adolescente, estamos com dificuldade enquanto pais de atravessar essa fase, de lidar com isso. Pra gente não meter os pés pelas mãos, vamos fazer terapia em família, ajudar nessa comunicação, clarear. Sim. Então, assim, uma coisa muito menos drástica. Sim. É como se eu chegasse no médico já à beira da morte, ali é urgência, emergência, estando Isso. sangue pra não Exatamente. morrer. E a chance de ajudar, não vou falar salvar, mas a chance de ajudar ela diminui. Por isso que as doenças E físicas... muitas vezes a sequela que fica ali Isso, não é o tratamento, reversível. e o tratamento, né? às vezes, Então, hoje o eu risco é pior do que o benefício. Eu tenho percebido isso. Obviamente, ainda é uma parcela pequena, ainda precisa se popularizar muito mais, né? A terapia precisa ser mais acessível Sim. também para muita gente. Mas eu tenho percebido esse movimento nos últimos 5 anos. Tem chegado cada vez mais uma procura mais preventiva e isso eu acho genial, assim. É o que acontecia no atendimento individual, de chegar na terapia e dizer: eu não tenho uma grande questão, mas eu quero autoconhecimento, né? Isso também está chegando na terapia relacional. Sim. Interessante. Vou pegar 2 ganchos aqui do que vocês falaram. Primeiro, eu vou falar sobre essa questão da gente resumir doenças dentro de pequenas caixas. O que é que eu quero dizer com isso? Pegar um caso da ansiedade, que é um caso mais simples. As doenças, elas podem ter, e elas têm uma base genética. Elas podem ter uma base genética. Só que quando eu digo isso para a população em geral, a população, ela às vezes entende desse jeito: eu vou ser doente disso porque eu tenho uma base genética. Sim. E aí, por exemplo, determinista. Numa família de pessoas ansiosas, em que eles têm uma criança, será que essa criança é ansiosa pela base comportamental ou pela base genética? Uhum. Será que o comportamento familiar, as relações dele, a saúde relacional dele, resumindo dessa maneira, ela fez a criança a ser ansiosa ou é só a base genética? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar.
A outra situação interessante é que um paciente que eu atendi há uns 15 ou 20 dias, aí falando sobre a informação de qualidade, ele disse, doutor, eu saí do seu consultório, eu entendi quase tudo que o senhor falou. É engraçado, né? E ele foi sincero, eu entendi quase tudo que o senhor falou. Hoje eu faço uma abordagem psicanalítica há muito tempo. Só que eu estava lendo que para o meu problema, o melhor seria a TCC. O que é que o senhor acha? Mas isso é interessante. A gente tem que estar preparado para essa... Sabe aquele papo que a gente, quando estava... É um papo difícil e você não está preparado para isso? A gente, como profissional da saúde mental, a gente tem que estar preparado para isso. Para discutir e aí falar de uma autora que eu acho fantástica, uma coisa que eu acho que aproxima também a relação médico-paciente, talvez psicólogo-paciente, que é a Brené Brown, quando ela fala do poder da vulnerabilidade. Sim. Quando eu demonstrar uma vulnerabilidade para o paciente moderno, ele não vai entender como desconhecimento, ele pode entender como uma preocupação em ajudá-lo da melhor maneira. Cara, eu vou atrás de colegas, eu vou conversar com a sua psicóloga, eu vou estudar mais sobre o seu caso. Casos simples são simples de serem resolvidos. Casos mais difíceis são difíceis de serem resolvidos. E quanto mais ajuda você tiver em prol do paciente, daquela saúde, ele vai trazer benefício. E vai trazer benefício social. Eu nunca vi um paciente ficar com raiva. Isso. Eu nunca vi um paciente ficar com raiva se você disser assim, olha, eu não sou especialista nessa área, Sim. mas eu vou atrás, eu me comprometo, eu não posso te comprometer com resultado, eu não posso me comprometer com o resultado, mas eu me comprometo com a luta. Então eu vou atrás de colegas que são especialistas nisso para te ajudar. Quando eu não conseguir, eu vou te encaminhar. Nunca ninguém saiu com raiva de mim. Isso a gente faz muito, né? Isso. Nunca ninguém saiu com raiva de mim por causa disso. Essa história de trabalhar em equipe também é muito legal por isso. Cláudio, socorro, não tô sabendo isso e tal, me socorre. Não. Mesma coisa, né? Vem de lá, já me como. E aí a gente vai trocando e quando não sabe, vamos atrás, vamos procurar. Isso é importante na saúde mental. A saúde relacional, ela está dentro da saúde mental, mas na saúde mental ela é importante porque os diagnósticos, eles são mutáveis. Você vê, a gente aqui no começo estava rindo sobre alguns nomes aí você fala do transtorno afetivo bipolar, né, da doença da bipolaridade. O diagnóstico é um diagnóstico muito difícil em que aspecto? As crises de mania ou de hipomania, elas não vêm com tanta frequência quanto as crises depressivas. Então, os pacientes que têm depressão de moderada a maior, eles, quando abrem um quadro de mania, que é o que configuraria o transtorno bipolar, ele achar que melhora, né? E ele demora. Ele pode demorar. Vezes... E o curso da hipomania ou da mania, ele é curto. Ele pode não passar naquele momento pelo médico, e aí o cara fica 10 anos sendo tratado por depressão e acompanhado no psicólogo por depressão. O médico só teve um recorte aqui, o outro só vai ter um recorte e só lá. Ajuda quando tá na baixa, né? E quando tá na baixa. É por ninguém isso fica, que eu estou feliz demais, estou me sentindo super-homem, eu vou procurar um... Não é assim que funciona. O transtorno bipolar hoje, os estudos trazem pra gente que o time pro diagnóstico é de 10 anos. Isso. Assim, é de 10 anos. Para uma coisa ainda mais complexa, né? Exatamente. Claro. E sabe uma coisa... Quando chega os transtornos de personalidade, é loucura. Não, aí é loucura. E eu fico pensando, assim, quando a gente faz esse paralelo, né, dessa saúde relacional, ou seja, desse olhar amplificado, né, que a saúde não é um conceito só do sujeito, nem saúde, nem doença, né, existe um processo aí de interligação, né, e a gente volta para esse lugar de como é que as pessoas estão tendo acesso à informação, como é que eles estão chegando pra gente, eu acho que isso puxa pra gente um pouco da responsabilidade, até daquilo que a gente estava conversando nos bastidores antes, né, de sermos referência de informações de qualidade, né, para ajudar e orientar essa pessoa que chega pra gente, porque o paciente moderno, eu adorei esse termo, o paciente moderno. Vamos começar a usar esse termo. Achei ótimo. Esse paciente moderno, ele já chega com um pré-diagnóstico, com um pré-medicamento e com a pré-terapia que ele quer fazer. Isso. Ele chega dizendo assim, não, Pamela, então, é porque eu vi que eu tô com ansiedade. Ou então já chega dizendo tag. Tô com tag. E eu já li também que né, o nível
Topzera das galáxias de tratamento para mim é padrão ouro, que agora o termo é esse, padrão ouro. Padrão ouro para tratamento para mim é TCC. E eu tenho que tomar um Rivotril, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um Rivotril na semana, porque no fim No de momento semana de eu vou crise, beber, né? eu vou beber, então não vai no fim de rolar, semana, que aí eu 48 horas antes eu já paro de tomar o bicho, e por aí vai. E aí, assim, a gente tem que ter muito tato com esse Claro. paciente moderno, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser capaz de validar o movimento dele, de pesquisar, de se interessar, de Claro, nomear o que claro. sente, mas explicar pra ele que, assim, vamos ampliar um pouquinho esse olhar, né? Sim. O Rivotril não é pra todo mundo, não é pra todo caso, não é pra toda situação, né? A TCC é joia, mas assim, ela é tão baseada em evidências quanto a psicanálise, quanto a Gestalt, quanto a sistêmica, quanto a, né? Sabe uma coisa que você não falou aí e que é Diga. importante que eu vejo no dia a dia? Na hora que eu peço a autorresponsabilidade, ela falta muitas vezes. Eu sempre, por exemplo, quando eu estou falando de ansiedade, existem estudos que comprovam a eficácia da corrida Uhum. equiparada ao escitalopram, né, que é uma Sim. medicação Lexapro, por exemplo, de referência. Só que as pessoas tendem a confiar ou achar que é mais fácil tomar um comprimido do que colocar dentro do cronograma do dia a dia dele. E eu entendo que pode ser mais fácil, tá tudo bem se a pessoa acha isso, mas ele ao mesmo tempo chega para mim dizendo que não quer se viciar ou tomar o remédio para sempre. Então o combinado é, para você não tomar o remédio Sim. para sempre, continua na terapia, se entende, procura melhorar o que é que te dói, trabalha o que te dói, faz exercício físico, se alimenta bem, perde um pouquinho de peso, melhora a tua rotina, Sim. organiza a tua rotina, entende que a gente é falível e isso acontece com todo mundo, não existe ninguém perfeito. E o que molda o campeão, como vários líderes de times altamente qualificados, eu gosto muito de esporte, então eles dizem isso, o Bernardinho, né, o ex-técnico da seleção masculina de vôlei, multicampeão, ele diz: o que diferencia o vencedor do perdedor é não parar. Porque os dois erram e os dois perdem. Os dois vão errar, não Então, tem jeito. isso né? é importante para o nosso paciente entender. Existe uma parte que ninguém pode fazer por ele. Sim. Qual é a parte que ninguém pode fazer por ele? É Sim. o que a gente chama da autorresponsabilidade, é o exercício físico, é o se alimentar corretamente. Sim. Isso precisa ser dito para a sociedade também. Porque senão a saúde mental ela vai virar a mesma coisa que virou na saúde física no começo, quando a gente começou a se discutir saúde de forma mais profunda. Patriarcal no sentido de que só o médico e o psicólogo vão saber sobre essas informações e são os responsáveis pela cura. Isso é um tripé. Sim. Saúde mental, eu tenho que pensar no médico, eu tenho que pensar no psicólogo, eu tenho que pensar na pessoa, eu tenho que pensar na sociedade. E isso é o que a gente deve buscar para a gente ter modificação, né, dos nossos parâmetros do adoecimento e da saúde mental. Então, Cláudio, e continuando aqui exatamente pegando esse gancho do que vocês trouxeram até o momento, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o projeto da Cultive, né? Eu sei que ambos já são profissionais, já atuam, né, nas suas carreiras, mas agora, pelo que eu entendi, nasce uma coisa juntos, Isso, né? isso. Me conte um pouquinho dessa coisa que nasce juntos. A gente já vinha discutindo há mais ou menos uns 18 meses, né? 1 ano e 6 meses, sobre fazer alguma coisa relacionada a uma saúde mental diferente. Só que a gente não tinha, por conta de alguns projetos pessoais da Jamile, por conta de alguns projetos pessoais meus, a gente não tinha sentado para discutir uma estratégia. E quando a gente procurou pessoas para nos ajudar em relação a isso, eles sempre fazem perguntas: de onde é que surgiu a ideia, o que é que vocês pensam em relação a isso? E quando surgiu esse nome Cultive da saúde relacional, é porque a Jamile, além de ser especialista nessa parte das relações, eu sou uma pessoa que gosto muito de trazer essa parte do comportamento e das relações para o nosso dia a dia, para simplificar. Então, acabou que a ideia surgiu, talvez a ideia final, há uns 4 ou 5 meses que a gente vem trabalhando. Lançamos agora há 20 e poucos dias o nosso Insta e estamos criando conteúdo para que a gente possa trazer essa informação de qualidade, para que a gente possa ajudar as pessoas a terem relações fortalecidas, relações de significado. Eu acho que a melhor sensação do mundo, e aí eu posso falar
para você, a Jamile já me conhece, é quando você faz as coisas com propósito. Sim. Todo mundo vai encontrar o seu propósito? Sim. Não, infelizmente tem pessoas que até nem estão querendo, não estão buscando o seu propósito. Mas quando você encontra seus propósitos na vida, a sua vida fica mais perto de uma plenitude. E eu acho que o meu propósito de ajudar as pessoas se uniu com o propósito da Jamile para a gente ajudar as pessoas nesse tema, que além de ser apaixonante, é um tema moderno e é um tema que precisa ser discutido. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer, criando a Cultive Saúde Relacional. Eu acho também que tem uma questão de uma dor profissional, acho que você vai me entender muito nessa, que é da carência que a gente tem de um trabalho realmente multidisciplinar. Sim. O quanto é difícil, e acontece em várias áreas, essa coisa que colegas de trabalho na mesma área, né? Então, saúde mental, que está juntando aqui, apesar de não ser a mesma profissão, mas é a mesma área de conhecimento, que é a saúde mental. O quanto que carece da gente ter condição e da gente conseguir, na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, ter essa proximidade. Discutir um caso, fazer uma estratégia, atender da melhor forma, né? Então, às vezes, a gente fica batalhando ali, tentar entrar em contato com o médico, tentar discutir o caso. A gente falta tempo, falta disponibilidade, muitas vezes. Então, quando a gente começou a discutir esse tema, né? Eu brinco que nós dois, a gente se entendeu desde que a gente se conheceu por conta também dessa curiosidade. Né? Então a gente sempre teve essa história de bater papos e aprofundar nesses assuntos. Sempre, né, foi um mote. Aí as famílias se conhecem e eu acho que isso facilita. São amizades que a gente leva para a vida mesmo, que se aprofundam, né? Então, dava para fazer um podcast só de stand-up comedy das coisas, por exemplo, de mim e do pai dela. Isso dava pra gente fazer aqui. Vamos bolar, né? O próximo podcast. Então, assim, acho que também veio dessa dor, assim, de sentir a necessidade de um trabalho multidisciplinar e sentir a dificuldade de ter isso no mercado, de encontrar esse bate-bola que eu acho tão proveitoso, que vai sentir no paciente. O paciente é que vai sentir de verdade essa qualidade, né? Então, quando a gente vai discutir um tema sobre psicopatologia, a gente debate mesmo, a gente faz um bate-bola aqui de as opiniões, os estudos, os casos e o quanto que a gente consegue compreender isso e desenhar uma estratégia de tratamento. Então é muito interessante quando a gente se junta nesse projeto e se propõe a isso. Não é que a gente trabalha no mesmo espaço físico, não é que ele tem a sala dele, eu tenho a minha, não é isso, é um trabalho multidisciplinar. E para além disso, as nossas redes sociais, elas funcionarão para essa informação de qualidade, né? Porque aí é gratuito, a pessoa entende da melhor maneira possível e é isso que a gente quer fortalecer. A clínica e o atendimento, ela é o topo da pirâmide, né? Como se fosse o topo da pirâmide. Mas existe uma base social que ela precisa ser construída. Sim. E quando a gente começar a discutir, já estamos discutindo assuntos de saúde relacional, acho que o meu próximo post que eu vou fazer esse fim de semana vai ser sobre propósito, uma vida de propósito. Vamos citar lá Viktor Frankl. É importante que a gente saiba disso, para que as pessoas possam pelo menos se diferenciar. Poxa, será que na minha vida eu tenho esse propósito? Quando você encontra o seu propósito, tudo flui mais fácil. Porque você se entende, você fica mais sereno, você fica mais calmo. E isso é importante na nossa vida, entender a nossa correria. A gente estava até brincando lá embaixo de pessoas, alguns profissionais que seguem alguns caminhos que a gente pode até não concordar, mas é o caminho que ele escolheu. Se for o propósito dele, faz sentido para ele, tá tudo bem. Se ele dorme à noite tranquilo com a cabeça no travesseiro, para ele tá fazendo sentido. Não é o que a gente quer. Se não é o que a gente quer, pra gente não faz sentido. Então, eu até gosto, tinha até no meu celular, quando eu atendi, eu mostrava até para alguns pacientes, mas eu acho, tem uma música do Los Hermanos chamada O Vencedor, que tem um parágrafozinho dele lá, que ele fala assim: faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Por quê? Na minha vida, o propósito é eu conseguir viver em paz. Eu encontrando essa paz, eu fico bem, eu posso ajudar quantas pessoas forem, eu posso ajudar a minha família, eu posso entender a dor do outro, eu demonstro empatia, vulnerabilidade. Então,
é sobre isso. A saúde mental é sobre isso. E não é sobre ser perfeito. Né? Eu tenho meus momentos que eu vou ficar um pouco ansioso, eu tenho meus momentos que eu vou ficar triste, melancólico, eu tenho meus momentos que eu vou ficar hypado, né? Como diz o pessoal mais novo aí, vou ficar muito felizão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser do jeito que eu sou. Sim. Me entender, corrigir quando eu achar que devo corrigir e evoluir. Porque eu acho que a gente está aqui para isso. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, assim, eu e a Jamile não nos conhecemos desde a faculdade, ok, Cláudio? Não precisa você ficar contando vantagem sobre isso, mas nós temos uma relação muito intensa. A Jamile, bem dizer, fez o parto do meu menino. Então, assim, nós temos... A pessoa vai pra lua de mel de um, vai pro parto de outra. Isso é questão de relacional. Isso é saúde relacional de livro. Diga que eu não tenho um valor relacional forte. Não, aqui o negócio é profundo. E eu fiquei muito feliz de vocês terem aceito estar aqui comigo, porque acho que os propósitos precisam estar alinhados para que a gente consiga dialogar, né? Então, quando eu venho para cá e abro esse canal, né, de conversas sobre saúde mental, e tem muito a ver com o que a gente estava conversando lá embaixo, né? Assim, a gente assume esse compromisso que está na nossa base ética, na nossa base de contribuição social, que é de entregar informação de qualidade. Sim, né, assim, psicoeducação, Sim. entregar informação e contribuir de alguma forma, né, e os canais que a gente dispõe hoje, que chegam em muitas pessoas ao mesmo tempo, são a maior ferramenta que a gente tem, Sim. né, então que bom estrear com propósitos semelhantes, né, com profissionais que falam a mesma língua, porque no final a nossa contribuição, quando a gente vai para esses canais, com esse olhar de que aqui é a minha contribuição social, aqui é onde Sim. eu entrego gratuitamente o meu conhecimento, assim, pensado, estudado, e que eu sei que vai chegar com um monte de gente que precisa, a gente dorme tranquilo, Sim, né? Então, queria agradecer a vinda de vocês aqui hoje. Espero que a gente possa se encontrar em vários outros episódios, porque o nosso papo fluiu. E no dia que a Cultive tiver o podcast dela, por favor, avise, né? A gente vai deixar aqui as redes sociais, tanto do Cláudio, quanto da Jamile, quanto da Cultive, para que a gente possa acompanhar, né, esse projeto de saúde relacional. E eu convido vocês também a estarem atentos e acompanhando os próximos episódios desse projeto. Foi muito bom estar com vocês hoje.